Um encontro inesperado, uma história de amor que desafia mundos diferentes e redefine o significado de família. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O relógio marcava exatamente 17h43, quando Marcos Mourão desligou seu notebook. Estava atrasado novamente. Passou a mão pelos cabelos levemente grisalhos nas têmporas e suspirou, olhando para o porta-retrato na mesa de mogno que dominava seu escritório no último andar do edifício corporativo. A foto de Miguel, seu filho de 3 anos e meio, sorria para ele com os mesmos olhos da mãe. Senhor Mourão, não esqueça da videoconferência com Tóquio amanhã cedo, lembrou Denise, sua assistente, parada na porta com uma pasta de documentos. Já estou atrasado para buscar o Miguel, deixe isso na minha mesa. Reviso quando chegar em casa, respondeu vestindo o paletó apressadamente. Enquanto o elevador descia os 22 andares, Marcos verificou as mensagens. No celular, 3 chamadas perdidas de sua sogra, provavelmente para lembrá-lo de algum detalhe sobre Miguel que ele já sabia. Desde a morte de Clara, há 4 anos, Edith agia como se ele fosse incapaz de criar o próprio filho. Ignorou as chamadas. O motorista já o aguardava, mas Marcos fez um gesto negativo com a mão. Hoje não, Ricardo, vou dirigir. Queria esse momento para si. Precisava desse pequeno ritual de normalidade. Buscar o filho como qualquer pai comum faria. A escolinha ficava a 10 minutos do escritório. Quando chegou, foi recebido pela professora de Miguel, que parecia esperar por ele na porta. Senhor Mourão, o Miguel está animadíssimo hoje. Fez um desenho da família e falou que queria mostrar ao pai. Marcos sorriu, sentindo aquela pontada de culpa que se tornara sua companheira constante. Trabalhava demais, sabia disso. Papai! Miguel correu até ele, um papel colorido balançando em sua mão pequena. Olha o que eu fiz. Marcos se abaixou, ficando na altura do filho, e observou o desenho. 3 figuras de palito. Uma grande, que certamente era ele próprio. Uma pequena, que era Miguel. E uma terceira figura com asas. É a mamãe no céu, explicou Miguel, com naturalidade, apontando para a figura alada. Algo se apertou no peito de Marcos. Clara havia partido quando Miguel tinha apenas 6 meses. O menino não tinha lembranças dela, apenas as histórias que Marcos contava e as fotos espalhadas pela casa. Está lindo, campeão, disse, engolindo o nó na garganta. Que tal irmos à praça hoje? Os olhos do menino brilharam. A praça era um programa especial, não algo que faziam todo dia devido à agenda sobrecarregada de Marcos. O sol da tarde já se inclinava no horizonte quando chegaram à Praça das Acácias, um pequeno oásis verde no centro da cidade. Miguel correu imediatamente para o escorregador, seu brinquedo favorito. Marcos sentou-se em um banco próximo, mas seu celular vibrou. Era Gustavo, o vice-presidente financeiro. Mourão, precisamos confirmar os números antes da reunião com os japoneses. Estou com meu filho agora, Gustavo, respondeu com firmeza, mas logo sua resolução vacilou diante da insistência do colega. São apenas alguns minutos. O relatório tem inconsistências. Marcos olhou para Miguel, que brincava entretido no escorregador. Levantou-se e caminhou alguns passos, mantendo o filho no campo de visão enquanto entrava nos detalhes da conversa. Os alguns minutos se transformaram em 15, depois 20. Jaqueline Santos ajustou a alça da bolsa no ombro e massageou o calcanhar dolorido. 8 horas em pé na loja de calçados deixavam marcas. Seus sapatos confortáveis, ironicamente, não conseguiam aliviar completamente o desconforto após um dia inteiro atendendo clientes exigentes. O caminho para casa passava pela Praça das Acácias, seu pequeno ritual diário de paz antes de voltar ao apartamento vazio. Gostava de observar as famílias, os casais de namorados, as crianças brincando. Às vezes pegava um livro na bolsa e lia alguns parágrafos, fingindo que o mundo ao seu redor era apenas cenário para aquela história. Naquela tarde, porém, algo chamou sua atenção. Um menino pequeno, de cabelos castanhos e cacheados,
brincava sozinho no escorregador. Olhava ocasionalmente ao redor, como se procurasse alguém. Jaqueline diminuiu o passo, observando. Não havia nenhum adulto por perto. Depois de alguns minutos, decidiu se aproximar. O instinto protetor falou mais alto que sua timidez habitual. "Oi, tudo bem?" perguntou ao menino, que a olhou com olhos curiosos. "Você está sozinho aqui?" "Meu pai está ali", respondeu o menino, apontando vagamente para algum lugar da praça. "Ele está falando no telefone." Jaqueline olhou na direção indicada e viu a certa distância um homem de costas, gesticulando enquanto falava ao celular. Parecia absorto na conversa. "Como você se chama?" perguntou. Ela, sentando-se em um banquinho próximo ao escorregador. "Miguel, e você?" "Jaqueline. Posso te chamar de Miguel?" O menino assentiu sorrindo. Tinha um sorriso contagiante. "Quer ver eu escorregar de cabeça?" perguntou ele empolgado. "De cabeça? Isso parece perigoso", respondeu Jaqueline preocupada. "Não é não. Eu sei fazer." Antes que ela pudesse impedir, Miguel subiu pelo escorregador ao contrário e se posicionou no topo, preparando-se para a manobra arriscada. "Espera, Miguel." Jaqueline se levantou rapidamente, mas o menino já iniciava sua descida de cabeça. Num movimento ágil, ela se colocou na frente do escorregador e amparou o pequeno corpo que descia em alta velocidade. Miguel caiu em seus braços, rindo como se aquilo fosse a maior diversão do mundo. "Você é forte!" exclamou ele, surpreso por ter sido pego no ar. "E você é um pequeno aventureiro muito perigoso", respondeu ela, colocando-o no chão, mas mantendo as mãos em seus ombros. "Isso pode machucar, sabia?" Miguel baixou a cabeça um pouco envergonhado, mas logo voltou a sorrir. "Meu pai disse que eu sou corajoso igual minha mãe era." O uso do passado não passou despercebido. Para Jaqueline, sua mãe era corajosa? "Ela está no céu", explicou Miguel com simplicidade. "Papai diz que ela virou uma estrela." Jaqueline sentiu um aperto no coração. Ajoelhou-se para ficar na altura do menino. "Sabe de uma coisa? Acho que seu pai tem razão. Você é muito corajoso. Mas que tal sermos corajosos de um jeito mais seguro? Posso te mostrar como fazer um aviãozinho de papel que voa longe?" Os olhos de Miguel brilharam com a sugestão. Jaqueline abriu a bolsa e tirou um caderno, do qual arrancou cuidadosamente uma folha. Com dedos habilidosos, começou a dobrar o papel, explicando cada passo para o menino fascinado. Marcos finalmente conseguiu encerrar a ligação. Olhou para o relógio. 25 minutos perdidos, com assuntos que poderiam esperar até segunda-feira. Voltou-se para o escorregador e seu coração disparou quando não viu Miguel lá. Correu os olhos pela praça, sentindo o pânico crescer, até que avistou o filho a poucos metros de distância. Estava sentado em um banco ao lado de uma mulher, jovem. Os dois pareciam entretidos com algo que ela segurava nas mãos. Aproximou-se rapidamente. "Miguel!" chamou, a voz traindo sua preocupação. O menino ergueu os olhos, sorrindo ao vê-lo. "Papai, olha o que a Jaque me ensinou a fazer." Miguel levantou um pequeno avião de papel cuidadosamente dobrado. A mulher ao seu lado pareceu ficar instantaneamente tensa com a chegada de Marcos. Levantou-se, ajeitando nervosamente a saia simples que usava. "Desculpe", disse ela, as bochechas coradas. "Ele estava sozinho no escorregador e eu só quis ficar por perto." Marcos a observou por um momento. Era jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, com cabelos castanhos soltos. Usava roupas básicas, um casaco laranja e carregava uma bolsa gasta pelo uso. Seus olhos, porém, tinham uma bondade genuína que o desarmou. "Eu estava ao telefone", explicou ele, sentindo-se na obrigação de justificar sua ausência. "Obrigado por ficar com ele." "Ela me salvou, papai", interrompeu Miguel animado. "Eu ia cair de cabeça no escorregador, mas a Jaque me pegou." Marcos arregalou os olhos, voltando-se para a mulher com novo interesse. "Você... não foi nada demais", ela disse, minimizando o feito. "Ele ia escorregar de cabeça para baixo. Eu só... estava no lugar certo." "Obrigado", disse Marcos sinceramente. Estendeu a mão.
Marcos Mourão. Ela hesitou por um momento, antes de aceitar o cumprimento. Jaqueline Santos. Suas mãos se tocaram. A dela era pequena, mas firme. A dele grande e segura. Algo indescritível passou entre eles naquele breve contato. "Posso jogar meu avião, papai?" perguntou Miguel, quebrando o momento. "Claro, campeão", respondeu Marcos, sem tirar os olhos de Jaqueline. "Só não vá longe." Miguel correu alguns passos e lançou o avião de papel que planou graciosamente pelo ar antes de pousar na grama. "Você tem jeito com crianças", comentou Marcos. Jaqueline sorriu timidamente. "Sempre gostei de crianças. Na verdade..." Ela hesitou como se decidisse se devia compartilhar algo pessoal. "Sonho em ser mãe um dia." Assim que as palavras saíram, ela pareceu arrependida de tê-las dito. Baixou o olhar, constrangida. "Eu preciso ir", disse pegando sua bolsa. "Foi um prazer conhecê-los. Espere", pediu Marcos, surpreendendo a si mesmo com a urgência na voz. Você sempre vem a esta praça?" Jaqueline parou, voltando-se para ele. "Passo por aqui todos os dias depois do trabalho." Marcos assentiu, absorvendo a informação. Miguel gostou muito do aviãozinho. Talvez possamos nos encontrar novamente." Por acaso, é claro. Algo no tom dele traía que não seria tão por acaso assim. Jaqueline sentiu o rosto esquentar. "Talvez", respondeu com um sorriso contido. Ela se despediu de Miguel com um aceno e seguiu seu caminho, sentindo o olhar de Marcos acompanhá-la enquanto se afastava. Seu coração batia descompassado no peito, e ela não conseguia entender exatamente o porquê. Marcos observou até que ela desaparecesse na curva da praça. Algo havia mudado no ar daquela tarde comum. Algo havia mudado dentro dele. "Gostei da Jaque, papai", disse Miguel, voltando com seu avião de papel. "Ela vai brincar comigo de novo?" Marcos pegou o filho no colo, sentindo o peso reconfortante do pequeno corpo contra o seu. "Acho que sim, campeão", respondeu, surpreendendo-se com a própria esperança. "Acho que sim." Jaqueline não conseguia tirar o encontro da cabeça. Já haviam se passado 3 dias, e sempre que fechava os olhos, via o rosto de Marcos Mourão e o sorriso encantador do pequeno Miguel. Tentava convencer-se de que havia sido apenas um momento agradável, sem maiores consequências. Homens como ele, bem-sucedidos, elegantes, claramente de outra classe social, não se interessavam por mulheres como ela. O sino da porta da loja tocou, trazendo-a de volta à realidade. Era quinta-feira, final de expediente na Pegada Firme, a loja de calçados onde trabalhava há quase 5 anos. "Pode ir, Jaque", disse Solange, sua colega de trabalho e única amiga próxima. "Eu fecho o caixa hoje. Tem certeza?" "Sol, você fechou ontem também, absoluta. Seu rosto está pedindo por aquela sua caminhada na praça." Solange sorriu, ajeitando os óculos. "E quem sabe hoje você não encontra de novo aquele pai solteiro bonitão." Jaqueline corou. Tinha contado sobre o encontro para Solange, minimizando a importância que secretamente dera ao momento. "Foi só uma coincidência", murmurou, pegando sua bolsa. "Obrigada pelo caixa. Amanhã eu fecho sem desculpas." O caminho até a praça parecia mais longo naquele dia. Jaqueline se pegou andando mais devagar, observando cada banco, cada árvore, tentando disfarçar para si mesma que procurava por eles tola. Por que estariam ali novamente? Estava quase atravessando a praça quando ouviu uma voz infantil. "Jaque! Jaque!" Seu coração disparou. Virou-se e viu Miguel correndo em sua direção, com um aviãozinho de papel na mão. Alguns passos atrás, Marcos caminhava tranquilamente, com as mãos nos bolsos do paletó impecavelmente cortado. "Olha, eu fiz sozinho", exclamou Miguel, exibindo o aviãozinho. Jaqueline se abaixou para ficar na altura dele. "Uau, você é um artista", elogiou, genuinamente impressionada com as dobras precisas para uma criança tão pequena. "É que eu pratiquei muito", explicou o menino com orgulho. "Papai me ajudou um pouquinho." Marcos se aproximou, com um sorriso discreto nos lábios. "Oi", disse ele simplesmente. "Oi",
respondeu Jaqueline, sentindo as bochechas esquentarem. Que coincidência te encontrarmos aqui, comentou ele com um tom que sugeria que talvez não fosse tão coincidência assim. Eu passo por aqui todos os dias depois do trabalho, explicou ela. Nós também viemos todos os dias desde... Ele hesitou por um momento. Desde aquele dia. O significado daquelas palavras pairou entre eles por alguns segundos. O Miguel não parou de falar sobre o aviãozinho de papel. E sobre você, acrescentou Marcos, baixando a voz. Jaqueline sorriu sem saber exatamente como responder. Quer tomar um sorvete com a gente? Convidou Miguel, puxando a manga de sua blusa. Papai disse que eu podia te convidar se te encontrasse. Ela olhou para Marcos, que parecia ligeiramente constrangido pela franqueza do filho. Se não estiver com pressa, acrescentou ele rapidamente, é o mínimo que posso fazer depois. Que você salvou meu filho de um desastre iminente no escorregador. Havia algo em seus olhos que ia além da gratidão educada. Uma curiosidade, talvez. Um interesse. Tudo bem, concordou ela, surpreendendo a si mesma com a resposta rápida. Mas só um sorvete pequeno. Não quero atrapalhar o tempo de vocês. Você não atrapalha, exclamou Miguel, pegando sua mão com naturalidade. Vem, a sorveteria é ali. A sorveteria ficava na esquina da praça. Era um lugar charmoso, com mesinhas coloridas na calçada. Miguel escolheu uma mesa amarela, sua cor favorita, como fez questão de informar. O que vai querer? Perguntou Marcos. Um de creme pequeno, respondeu Jaqueline. Chocolate, para o Miguel e pistache, respondeu ela antes que ele completasse a pergunta. Marcos ergueu as sobrancelhas surpreso. Uau, pistache. Não é uma escolha muito comum. Meu pai dizia que dá para conhecer as pessoas pelos sabores. De sorvete que escolhem. E o que o pistache diz sobre você? Jaqueline sorriu. Que eu gosto de coisas que nem todo mundo aprecia à primeira vista. Algo nos olhos dele mudou, como se estivesse vendo-a sob uma nova luz. Quando Marcos se afastou para fazer o pedido, Miguel começou a contar animadamente sobre seu dia na escolinha. Jaqueline o ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas e rindo das histórias do menino. De longe, Marcos observava a interação. Havia algo na maneira como Jaqueline falava com Miguel que o tocava profundamente. Não era aquela condescendência artificial que muitos adultos usavam com crianças. Era um respeito genuíno, como se estivesse conversando com alguém de igual para igual, apenas ajustando a linguagem. Voltou com os sorvetes e sentou-se à mesa. Já que trabalha numa loja de sapatos, papai, informou Miguel, lambendo seu sorvete de chocolate. É mesmo? Loja de calçados, corrigiu Jaqueline timidamente. Trabalho como vendedora há quase 5 anos. Gosta do que faz? Perguntou Marcos, genuinamente interessado. Jaqueline hesitou. A maioria das pessoas não se importava realmente com a resposta para esse tipo de pergunta. É um trabalho honesto, respondeu diplomaticamente. Paga as contas. Mas não é o que você sonhava fazer, adivinhou ele. Ela o encarou surpresa com a percepção. Não, não é, admitiu. Eu sempre quis trabalhar com crianças, na verdade. Quase me formei em pedagogia, mas sua voz falhou. Não queria tocar em assuntos pessoais, não naquele momento. Mas, incentivou Marcos gentilmente, mas a vida aconteceu, completou ela com um sorriso que não alcançava os olhos. E você? Sempre quis ser o que quer que você seja. CEO de uma multinacional, respondeu ele, sem orgulho ou pretensão. Como quem diz que é carteiro ou professor. Jaqueline engoliu em seco. Sua suspeita estava certa. Ele era alguém importante, rico, de outro mundo. Impressionante. Foi tudo o que conseguiu dizer. Nem tanto, respondeu Marcos. No fim do dia, é só mais um trabalho. Não tão honesto quanto vender sapatos, eu diria. Mais política do que produtividade real. Havia uma sinceridade desarmante nele que a surpreendeu. Papai trabalha muito, comentou Miguel com o rosto já lambuzado de chocolate. Vovó Edith diz que ele vai ficar doente de tanto trabalhar. Marcos fez uma careta. Vovó Edith exagera, disse pegando um guardanapo para limpar o rosto do filho. Mas ela tem um pouco de razão.
Tenho tentado equilibrar melhor as coisas desde... Ele parou olhando para Miguel brevemente. Há algum tempo, a hesitação deixou claro que se referia à morte da esposa, embora não quisesse tocar no assunto na frente do filho. E agora o senhor vem todo dia brincar comigo na praça, exclamou Miguel alheio à conversa dos adultos. Todo dia? Perguntou Jaqueline erguendo uma sobrancelha para Marcos. Ele pareceu um pouco envergonhado. Bem, talvez eu tenha reorganizado alguns compromissos para poder sair mais cedo. Esta semana, o sorvete de Jaqueline já havia terminado, mas ela continuava girando a colherzinha de plástico no copinho vazio, relutante em encerrar aquele momento. E você vem sempre sozinha à praça? Perguntou Marcos, tentando manter a conversa. Geralmente sim, gosto de caminhar depois do trabalho. Ajuda a esvaziar a mente. Não tem namorado? Perguntou Miguel inocentemente, fazendo os dois adultos se entreolharem constrangidos. Miguel, essa pergunta é um pouco pessoal, repreendeu Marcos suavemente. Não, tudo bem, disse Jaqueline, sorrindo para o menino. Não, Miguel, eu não tenho namorado. Moro sozinha com meu gatinho, o Romeu. Posso conhecer o Romeu um dia? Perguntou o menino animado. Miguel, começou Marcos novamente. Ele iria gostar, respondeu Jaqueline, encantada com a espontaneidade do garoto. Romeu adora crianças, mas só se seu pai deixar, é claro. Os olhos de Miguel se voltaram cheios de expectativa para Marcos, que parecia não saber como responder. Era um convite indireto para prolongar aquela relação casual que começava a se formar? Ou apenas uma gentileza para não decepcionar uma criança? Talvez algum dia, respondeu ele diplomaticamente. Agora já está ficando tarde, campeão. Precisamos ir para casa. A vovó Edith vai nos esperar para o jantar hoje, lembra? Miguel fez uma careta que deixou claro que não estava muito animado com a perspectiva. Vovó sempre reclama da minha roupa, sussurrou ele para Jaqueline, como se compartilhasse um grande segredo. Tenho certeza que ela só quer que você esteja bonito, respondeu Jaqueline, contendo o riso. Eles se levantaram da mesa. O momento havia chegado ao fim. Obrigado pelo sorvete, disse Jaqueline. Foi um prazer, respondeu Marcos. Houve uma pausa carregada de significado antes que ele acrescentasse. Você vem à praça amanhã também? Provavelmente, respondeu ela sem conseguir disfarçar um pequeno sorriso. Talvez nos encontremos de novo então. Talvez. Miguel se lançou para abraçar as pernas de Jaqueline, pegando-a de surpresa. Tchau, Jaque. Vou fazer mais aviões para você. Ela se abaixou e deu um abraço apropriado no menino. Mal posso esperar para ver, Miguel. Quando se endireitou, seus olhos encontraram os de Marcos. Por um momento, pareceu que ele queria dizer algo mais, mas apenas sorriu e assentiu em despedida. Jaqueline os observou se afastando. O executivo impecável de mãos dadas com o pequeno menino. Um mundo de distância do seu. Edith Almeida era uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelos perfeitamente tingidos de loiro e uma postura que denunciava suas origens aristocráticas. Viúva há mais de uma década, havia transferido todo seu amor e preocupação para a filha única, Clara. Quando Clara morreu no parto, deixando para trás um marido devastado e um bebê prematuro, Edith canalizou toda a sua energia para o neto e para garantir que Marcos não arruinasse a criação do menino. Você está atrasado. Foi sua forma de cumprimento quando Marcos e Miguel entraram na mansão, no bairro nobre da cidade. O jantar já está servido há 15 minutos. Desculpe, mãe. Perdemos a noção do tempo na praça, respondeu Marcos usando o apelativo mãe, que adotara após o casamento com Clara, embora Edith nunca o tivesse considerado realmente como um filho. Na praça? De novo? Edith franziu o senho, enquanto se abaixava para abraçar o neto. Olhe para você, Miguel, todo sujo de chocolate. Vá com Teresa lavar esse rosto antes de jantar. A governanta levou Miguel para se limpar, deixando Marcos e Edith sozinhos no amplo hall de entrada. Você está mimando demais esse menino, Marcos, disse ela, dirigindo-se para a sala de jantar. Clara nunca aprovaria essa irregularidade na rotina dele. Marcos respirou fundo, contendo a irritação. Era sempre assim.
Edith invocando Clara para justificar suas opiniões sobre como ele deveria criar o filho. Miguel precisa de tempo. Ao ar livre, Edith. De brincar como uma criança normal. Claro que precisa, mas há lugares mais adequados que uma praça pública, cheia de... Ela fez uma pausa significativa. Todo tipo de gente. O tom dela deixava claro o que pensava sobre todo tipo de gente. Conhecemos uma moça muito simpática hoje, comentou Marcos enquanto se sentava à mesa. Uma pequena provocação que sabia que irritaria a sogra. Uma moça? O interesse de Edith se aguçou imediatamente. A possibilidade de uma mulher na vida de Marcos sempre a deixava em alerta. Já que me ensinou a fazer avião de papel, vovó, exclamou Miguel voltando à sala de jantar com o rosto limpo e as mãos cheirando a sabonete. Jaque, repetiu Edith arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que tipo de nome é esse? Jaqueline, corrigiu Marcos, servindo-se de vinho. Jaqueline Santos, uma moça muito gentil que conhecemos na praça outro dia e reencontramos hoje. Santos, murmurou Edith como se tentasse localizar a família em seu mapa mental da sociedade. Não me é familiar. O que ela faz? Trabalha com sapatos, respondeu Miguel animado. É estilista? Designer? Perguntou Edith com um toque de esperança na voz. Vendedora, corrigiu Marcos observando a expressão da sogra murchar instantaneamente. Uma pessoa muito interessante, na verdade. Miguel adorou o sorvete que tomamos com ela. Sorvete? A voz de Edith subiu uma oitava. Você levou meu neto para tomar sorvete com uma completa estranha que conheceu numa praça? Ela não é estranha, vovó. É minha amiga, defendeu Miguel. Querido, adultos não fazem amizade assim de repente, explicou Edith com condescendência. Seu pai deveria ter mais cuidado com quem aproxima de você. Marcos sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura por causa de Miguel. Tenho ótimo discernimento sobre o caráter das pessoas, Edith. Sempre tive. O comentário carregava uma alfinetada sutil. Afinal, ele havia escolhido Clara, a filha dela, como esposa. Algo que Edith, apesar de suas ressalvas iniciais sobre Marcos não ser do mesmo nível, acabou aceitando. O jantar prosseguiu com Edith sutilmente sondando mais informações. Sobre Jaqueline, Marcos respondendo de forma vaga. Estava acostumado com essas escaramuças com a sogra. Sabia que ela só queria o melhor para Miguel, mesmo que seus métodos fossem intrusivos e seus valores antiquados. Mais tarde, após colocar Miguel na cama, Marcos se viu pensando em Jaqueline. Havia algo nela, uma simplicidade autêntica, uma bondade natural, que o atraía de uma forma que não sentia há muito tempo. Mas seria justo para ela. Um viúvo com um filho pequeno e uma sogra controladora não era exatamente um bom partido, mesmo sendo CEO de uma multinacional. Além disso, seus mundos eram completamente diferentes. Ele vivia entre reuniões de alto escalão, viagens internacionais e eventos sociais sofisticados. Ela vendia sapatos e caminhava na praça depois do trabalho. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão, pensou. Encontros casuais na praça, sem compromisso, sem expectativas. Mas mesmo enquanto tentava se convencer disso, seus dedos digitavam no celular, procurando por Jaqueline Santos nas redes sociais. Encontrou apenas um perfil simples, com poucas fotos e informações. Em uma das imagens, ela sorria timidamente, já ao lado de um gato preto e branco. Romeu, presume. Havia uma dignidade silenciosa nela que o intrigava. Antes que pudesse se conter, enviou uma solicitação de amizade. Jaqueline estava arrumando uma pilha de caixas de sapatos quando seu celular vibrou no bolso do avental da loja. Normalmente, não verificava mensagens durante o expediente, mas estava sozinha na seção feminina e a curiosidade falou mais alto. Seu coração deu um salto quando viu a notificação. Marcos Mourão enviou uma solicitação de amizade. Ao lado, a foto de perfil dele, séria, em um terno escuro, claramente profissional. A encarava esperando uma resposta. Quem é o bonitão que te deixou com essa cara? A voz de Solange a sobressaltou. Jaqueline bloqueou o celular rapidamente,
como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ninguém, respondeu automaticamente, mas o rubor em suas bochechas atraía. Sei. Solange cruzou os braços, com um sorriso maroto. O pai gato da praça? Jaqueline mordeu o lábio, indecisa. Contar ou não contar? A amizade com Solange era recente, apenas 2 anos, mas a colega de trabalho havia se mostrado uma verdadeira amiga quando Jaqueline precisou. Ele me encontrou nas redes sociais, admitiu por fim, mostrando a tela do celular para Solange. Marcos Mourão. Leu Solange pensativa. Então seus olhos se arregalaram. Espera, Mourão. Como Mourão Enterprises? A gigante de tecnologia? Jaqueline franziu o senho. Não sei. Ele disse que é CEO de uma multinacional, mas não mencionou qual. Solange pegou o celular das mãos de Jaqueline e examinou o perfil com mais atenção. É ele mesmo, Marcos Mourão, CEO da Mourão Enterprises, exclamou, devolvendo o aparelho. Jaque, esse cara é tipo bilionário, sai na revista Forbes e tudo mais. Jaqueline sentiu o sangue gelar. Bilionário. A palavra caiu como uma pedra em seu estômago. Se já achava que havia um abismo social entre eles, agora esse abismo parecia do tamanho do Grand Canyon. Deve ser outro Marcos Mourão, murmurou, mas sem convicção. Quantos CEOs chamados Marcos Mourão com um filho pequeno você acha que existem nesta cidade? Solange balançou a cabeça, incrédula. Amiga, você fisgou um peixão sem nem jogar a linha na água. Não fisguei ninguém, protestou Jaqueline, incomodada com a expressão. Só nos encontramos na praça, 2 vezes, e tomamos sorvete ontem. Só isso. E agora ele está te procurando nas redes sociais, completou Solange, erguendo as sobrancelhas sugestivamente. Não é só isso. Um cliente entrou na loja encerrando temporariamente a conversa. Jaqueline guardou o celular, prometendo a si mesma que pensaria no assunto mais tarde. Mas a informação de Solange não saía de sua cabeça. Um bilionário. Um homem da alta sociedade. O que alguém assim poderia querer com uma simples vendedora de sapatos? A noite já havia caído quando Jaqueline finalmente chegou em casa. Um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador, em um bairro de classe média baixa. Era simples, mas limpo e aconchegante. Romeu, seu gato preto e branco, veio recebê-la com um miado exigente. Já sei. Está com fome, disse ela, colocando a bolsa sobre o sofá e indo direto para a pequena cozinha. Enquanto servia a ração do gato, seu celular vibrou novamente. Uma mensagem desta vez. Oi, Jaqueline. Aqui é o Marcos, pai do Miguel. Espero que não se importe com a solicitação de amizade. Miguel perguntou 3 vezes, hoje se íamos te encontrar na praça. Amanhã. Nenhuma pressão, é claro. Boa noite. Ela releu a mensagem várias vezes. Era educada, casual, mencionava Miguel como justificativa para o contato. Mas havia algo nas entrelinhas. Um interesse que ia além da simples amizade entre o filho e... Ela Jaqueline hesitou. A revelação de Solange pesava em sua mente. Que futuro poderia haver entre pessoas de mundos tão diferentes? Ainda assim, seus dedos digitaram uma resposta. Oi, Marcos. Sem problemas quanto à solicitação. Diga ao Miguel que estarei na praça amanhã, como sempre. Se vocês estiverem por lá, será um prazer encontrá-los novamente. Boa noite. Ela releu sua própria mensagem 2 vezes antes de enviar. Formal demais? Talvez. Mas era melhor assim. Não criar expectativas. Aceitar a solicitação de amizade foi o passo seguinte. E, inevitavelmente, começou a navegar pelo perfil dele. As fotos confirmavam o que Solange havia dito. Marcos em eventos corporativos, em lançamentos de produtos, em entrevistas para grandes veículos de comunicação. Havia também fotos mais pessoais. Marcos e Miguel em uma praia, em um parque de diversões, na neve durante uma viagem. Em muitas das fotos mais antigas, aparecia uma mulher linda de cabelos loiros e sorriso radiante. Clara, presumiu. Uma foto em particular chamou sua atenção. Marcos, Clara grávida, e uma senhora mais velha, elegantemente vestida, que tinha os mesmos olhos de Clara. A avó de Miguel, provavelmente.
A legenda dizia: últimos momentos em família. Clara, eu e Edith, ansiosos pela chegada de Miguel. Jaqueline sentiu um aperto no coração. Últimos momentos. Sugeria que Clara havia morrido logo depois, provavelmente no parto. Imaginou a dor de Marcos, perdendo a esposa no momento em que se tornava pai. Seu celular vibrou novamente. Miguel acabou de dar pulos de alegria. Até amanhã, então. Um emoji sorridente encerrava a mensagem. Simples assim. Jaqueline sorriu para a tela, uma sensação morna se espalhando em seu peito. O dia seguinte passou arrastado na loja. Cada vez que o relógio avançava, Jaqueline sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Não deveria estar assim, sabia. Era apenas um encontro casual na praça, com um menino adorável e seu pai bilionário. Quando finalmente chegou à praça, não viu sinal dos dois. Sentiu uma pontada de decepção, mas se repreendeu mentalmente. Não seja boba. Ele é um homem ocupado. Provavelmente teve uma reunião de emergência ou algo assim. Decidiu sentar-se em um banco para descansar um pouco antes de continuar seu caminho para casa. Pegou o livro que sempre carregava na bolsa, um velho hábito, e tentou se concentrar na leitura. As Pontes de Madison. Uma voz masculina interrompeu sua concentração. Nunca imaginei que você gostasse de romances assim. Jaqueline ergueu os olhos. Marcos estava parado à sua frente, sem paletó desta vez. Apenas uma camisa social com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais relaxado, menos executivo. É meu livro favorito, respondeu ela, fechando-o. Já li umas 5 vezes. História de um amor impossível entre pessoas de mundos diferentes, comentou ele, sentando-se ao lado dela no banco. Interessante escolha. Havia algo no tom dele que a fez corar. Onde está Miguel? Perguntou, mudando de assunto. Marcos apontou para o parquinho onde o menino brincava com outras crianças. Ele estava ansioso para te ver, mas encontrou alguns amigos da escolinha. A atração do escorregador foi mais forte. Entendo, disse ela sorrindo. Crianças têm prioridades muito claras, ao contrário dos adultos, acrescentou ele, olhando-a intensamente. Houve um momento de silêncio entre eles. Não. Desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Então, começou ela, ajeitando nervosamente o cabelo atrás da orelha. Você é o Marcos Mourão da Mourão Enterprises. Não era uma pergunta, mas ele respondeu como se fosse. Sou, sim. Fundei a empresa há 12 anos, quando ainda era apenas um projeto em um galpão alugado. Ele fez uma pausa estudando-a. Como descobriu? Uma colega de trabalho reconheceu seu nome quando... Ela hesitou. Quando comentei sobre nosso encontro. Isso muda alguma coisa? Perguntou ele diretamente. Jaqueline olhou para as próprias mãos. Deveria? Não para mim, respondeu ele com sinceridade. Mas muitas pessoas ficam diferentes quando descobrem. Diferentes como? Mais interessadas ou mais intimidadas. Às vezes ambos. Jaqueline reuniu coragem para olhá-lo nos olhos. Estou mais para intimidada do que para interessada, admitiu. Então percebeu como aquilo soou. Quero dizer não que eu não esteja interessada em você como pessoa, é só que... Ela parou, mortificada, por estar se enrolando nas palavras. Para sua surpresa, Marcos riu. Uma risada genuína que iluminou seu rosto de uma forma que ela ainda não tinha visto. Entendi o que quis dizer, disse ele ainda sorrindo. E é refrescante, para falar a verdade. A maioria das pessoas que conheço está mais interessada no CEO do que no homem. O comentário, carregado de uma solidão velada, tocou Jaqueline. Deve ser difícil, comentou ela suavemente, nunca saber se as pessoas gostam de você ou do que você representa. É como ser um pacote, explicou ele. Marcos Mourão, o empresário. Marcos Mourão, o viúvo da socialite Clara Almeida. Marcos Mourão, o bilionário. Ele suspirou. Às vezes eu só queria ser Marcos, o pai do Miguel, sabe? Jaqueline assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Para o Miguel, você é só o pai dele. E para mim... Ela hesitou. Para mim, você é só o homem que conheci na praça. Os olhos dele se suavizaram.
É por isso que gosto de estar aqui, na praça, com Miguel, conversando com você. É como se o resto do mundo ficasse em suspenso por alguns momentos. Antes que Jaqueline pudesse responder, Miguel veio correndo na direção deles. Jaque! Exclamou, jogando-se nos braços dela. Você veio mesmo? Claro que vim, respondeu ela, abraçando-o. Eu prometi, não foi? Papai disse que talvez você estivesse ocupada, confidenciou o menino. Eu sempre tenho tempo para ver seus aviões de papel, garantiu Jaqueline, fazendo cócegas na barriga dele. Miguel riu, contorcendo-se. Trouxe um presente para você, disse ele, enfiando a mão no bolso da bermuda e retirando um pequeno objeto embrulhado em papel colorido. Para mim? Jaqueline ficou genuinamente surpresa. Miguel insistiu em comprar quando passamos pela loja de brinquedos, explicou Marcos. Não consegui convencê-lo do contrário. Jaqueline abriu o embrulho cuidadosamente. Era um pequeno gatinho de pelúcia, preto e branco, surpreendentemente similar a Romeu. É para quando você estiver sozinha em casa, explicou Miguel com seriedade. Para você não ficar triste, Jaqueline. Sentiu os olhos marejarem. A sensibilidade da criança a emocionou profundamente. Como você sabia que meu gato é preto e branco? Perguntou, tentando disfarçar a emoção. Vi na sua foto, respondeu Miguel. Papai mostrou. Ele disse que você estava muito bonita na foto com o gatinho. Marcos tossiu, constrangido. Miguel tem uma imaginação muito fértil, comentou, evitando o olhar de Jaqueline. Obrigada, Miguel, disse ela, abraçando o menino. É o presente mais bonito que já ganhei. Podemos ir ver o Romeu de verdade um dia? Perguntou Miguel, olhando esperançoso de Jaqueline para o pai. Houve um momento de silêncio carregado. O convite pairava no ar, mais significativo do que um simples pedido infantil para ver um gato. Era um passo além dos encontros casuais na praça. Se a Jaqueline convidar, disse Marcos, diplomaticamente, deixando a bola no campo dela. Jaqueline hesitou. Uma parte dela queria manter aquela barreira segura, os encontros na praça, território neutro. Outra parte ansiava por mais, mesmo sabendo que era arriscado. Que tal domingo? Ouviu-se dizer antes que pudesse pensar melhor. Posso fazer um bolo de chocolate. O rosto de Miguel se iluminou. Bolo de chocolate é meu favorito. Que coincidência, comentou Jaqueline sorrindo. Marcos a observava com uma expressão indecifrável. Tem certeza? Perguntou ele, baixinho. Quando Miguel se distraiu com uma borboleta, que pousou próximo a eles. Não, respondeu ela com honestidade. Mas acho que quero tentar mesmo assim. Algo no olhar dele mudou. Uma centelha de algo mais profundo que simples interesse. Nós levaremos a sobremesa, então, disse ele, sorrindo de um jeito que fez o coração dela acelerar. Domingo. Chegou mais rápido do que Jaqueline esperava. Ela passou a manhã inteira limpando seu pequeno apartamento, tentando fazê-lo parecer menos modesto do que realmente era. Trocou as cortinas, arrumou os livros na estante improvisada, poliu os poucos móveis que tinha. Estou sendo ridícula, Romeu, disse ao gato que a observava com desinteresse felino. Ele é dono de uma mansão, provavelmente. Nada aqui vai impressioná-lo. Mesmo assim, continuou com a arrumação. Não era questão de impressionar, mas de se sentir menos inadequada. Às 15 horas, colocou o bolo no forno. Simples, mas feito com carinho. Às 15h45, trocou de roupa 3 vezes antes de decidir-se por um vestido florido, casual, mas bonito. Às 16 horas em ponto, a campainha tocou. Jaqueline respirou fundo antes de abrir a porta. Marcos estava lá, segurando uma caixa de bombons finos em uma mão e a mão de Miguel na outra. Vestia jeans e uma camisa polo azul, a imagem da casualidade elegante. Miguel, por sua vez, segurava um buquê de margaridas quase maior que ele. Próprio. Para você, disse o menino, estendendo as flores com um sorriso sem um dente. São lindas, exclamou Jaqueline, genuinamente tocada. Entrem, por favor. Enquanto eles entravam, ela não pôde deixar de notar como Marcos observava o apartamento. Não havia julgamento em seu olhar, apenas curiosidade. O pequeno apartamento tinha
Uma sala conjugada com a cozinha, um banheiro e um quarto. Estava limpo e organizado, decorado com pequenos toques pessoais, quadros feitos à mão, almofadas coloridas, plantas nas janelas. Que lugar aconchegante, comentou Marcos, e parecia sincero. É pequeno, mas é meu, respondeu ela colocando as flores em um vaso. Cadê o Romeu? Perguntou Miguel ansioso, olhando ao redor. Como se tivesse ouvido seu nome, o gato surgiu do quarto, esticando-se preguiçosamente. Ali está ele, apontou Jaqueline. Miguel se aproximou devagar, seguindo as instruções que o pai claramente havia lhe dado sobre como abordar animais. Oi, Romeu, disse ele baixinho, estendendo a mão para que o gato cheirasse. Para a surpresa de Jaqueline, Romeu, normalmente arredio com estranhos, aproximou-se e roçou a cabeça na mão do menino. Ele gostou de mim, exclamou Miguel encantado. Você tem um jeito especial, comentou Jaqueline sorrindo. Romeu geralmente se esconde quando vem visitas. Miguel sempre teve facilidade com animais, disse Marcos, observando o filho que agora acariciava o gato com cuidado. Clara dizia que ele seria veterinário. A menção casual à falecida esposa surpreendeu Jaqueline. Era a primeira vez que ele falava dela assim de forma natural. Sente o cheiro? Perguntou Miguel erguendo o nariz. É bolo de chocolate. Sim, está quase pronto, confirmou Jaqueline olhando para o relógio. Mais uns minutinhos. Posso brincar com o Romeu enquanto esperamos? Pediu Miguel. Claro, respondeu ela, tirando um novelo de lã de uma gaveta. Ele adora isso aqui. Com Miguel entretido com o gato, Jaqueline e Marcos ficaram momentaneamente sozinhos na pequena cozinha americana. Desculpe pelo espaço, disse ela, subitamente consciente de quão modesto era seu lar comparado ao que ele devia estar acostumado. Não se desculpe, respondeu Marcos, sério. É um lugar cheio de personalidade. Diz muito sobre você. E o que diz? Perguntou ela curiosa. Que você valoriza as coisas simples, que é organizada e criativa. Ele apontou para os quadros na parede. Você mesma pintou? Jaqueline assentiu, corando ligeiramente. É um hobby, nada profissional. São muito bons, elogiou ele, aproximando-se para examinar melhor um deles, uma paisagem da própria praça onde se conheceram. Tem talento. O timer do forno apitou, salvando Jaqueline de responder ao elogio. O bolo? Exclamou, pegando as luvas térmicas. Enquanto ela retirava o bolo do forno, Marcos observava seus movimentos. Havia uma graça natural nela que o cativava. Tão diferente das mulheres sofisticadas e calculadas que frequentavam seu círculo social. Precisa de ajuda? Ofereceu-se. Pode pegar os pratos naquele armário? Pediu ela apontando com a cabeça, enquanto colocava o bolo em um suporte para esfriar. Marcos abriu o armário indicado e pegou os pratos. Eram simples, de louça comum, mas bem conservados. Sei que não é o que você está acostumado, comentou Jaqueline, notando seu olhar. Não tenho um jogo de porcelana fina. Prefiro assim, respondeu ele com sinceridade. Na minha casa, tudo é tão formal. Cada refeição parece um evento. Mesmo com Miguel, especialmente com Miguel, Edith insiste que ele precisa aprender boas maneiras desde cedo. Marcos fez uma pausa. Às vezes acho que exagero na disciplina com ele. Quero que tenha uma infância normal, mas ao mesmo tempo, sei que a vida dele nunca será completamente comum. A vulnerabilidade na voz dele tocou Jaqueline. Era uma preocupação genuína de pai. Pelo que vejo, você está fazendo um ótimo trabalho, disse ela suavemente. Miguel é uma criança feliz, educada e sensível. É o que importa, não é? Marcos a encarou por um momento como se estivesse vendo através dela até sua alma. Você tem razão, concordou finalmente. No fim das contas, é só isso que importa. O momento foi interrompido por um grito alegre de Miguel. Papai! Jaque, venham ver o que o Romeu faz com a bolinha. Os dois sorriram um para o outro, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Então, juntos, foram ver o pequeno espetáculo felino que Miguel havia descoberto. A tardinha passou rapidamente, entre brincadeiras com Romeu, o bolo de chocolate que todos elogiaram e histórias compartilhadas. Miguel contou sobre a escola,
Marcos falou sobre suas viagens e Jaqueline compartilhou algumas histórias engraçadas do trabalho na loja de calçados. Era quase noite quando Marcos olhou para o relógio. Precisamos ir, campeão. Já está ficando tarde. Miguel fez um beicinho. Mas eu quero ficar mais. O Romeu precisa descansar, explicou Jaqueline gentilmente. E amanhã todos temos que acordar cedo. Relutante, o menino se despediu do gato, dando-lhe um último carinho. Posso vir de novo? Perguntou, olhando esperançoso para Jaqueline. Claro que pode, respondeu ela, sem consultar Marcos. Quando quiser. Na porta, Miguel abraçou Jaqueline com força. Obrigado pelo bolo. Foi o melhor que já comi. Não exagere, riu ela. Tenho certeza que você come sobremesas muito mais sofisticadas em casa. Mas o seu tem gosto de carinho, respondeu o menino, com uma sabedoria que surpreendeu os adultos. Marcos bagunçou carinhosamente o cabelo do filho. Esse garoto, murmurou com evidente orgulho. Vá chamar o elevador, Miguel. Quando ficaram sozinhos no corredor, Jaqueline e Marcos se encararam por um momento, um silêncio carregado de coisas não ditas entre eles. Obrigado pela tarde, disse ele finalmente. Saia foi especial. Para mim também, admitiu ela. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Jaqueline, eu... começou, mas foi interrompido por Miguel, que voltou correndo. O elevador já chegou, papai. Marcos sorriu resignado. Continuamos essa conversa em outra ocasião? Sim, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Em outra ocasião, ele se inclinou e, surpreendendo-a completamente, depositou um beijo suave em sua bochecha. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Marcos. Ela ficou parada na porta, observando enquanto eles entravam no elevador. Miguel acenava freneticamente, até que as portas se fecharam. Voltando para dentro do apartamento, Jaqueline tocou a bochecha onde os lábios dele haviam estado. Romeu a encarava, como se questionando suas escolhas. Eu sei, disse. Ela para o gato. Estou me metendo em uma história complicada, mas... Ela sorriu para si mesma, recordando a tarde perfeita. Talvez valha a pena o risco, não é? Romeu apenas piscou lentamente em seu eterno julgamento felino. Mas, para Jaqueline, naquele momento, parecia que ele concordava. Nas semanas que se seguiram, uma rotina agradável se estabeleceu. Marcos e Miguel visitavam o apartamento de Jaqueline aos domingos. Às terças e quintas, encontravam-se na praça, após o trabalho. Ocasionalmente, saíam para tomar sorvete ou jantar em restaurantes simples, onde Marcos parecia estranhamente à vontade, longe do luxo ao qual estava acostumado. Em uma tarde particularmente quente de sábado, Jaqueline estava organizando o estoque da loja quando seu celular tocou. Era Marcos. Jaqueline. A voz dele parecia tensa. Desculpe ligar assim, mas estou com um problema. O que houve? Perguntou ela, imediatamente preocupada. Miguel está bem? Sim, ele está ótimo. Na verdade, é por causa dele que estou ligando. Marcos fez uma pausa. Tenho uma videoconferência de emergência com investidores em meia hora e não tem ninguém para ficar com Miguel. A babá está doente e Edith está em um evento beneficente. Você, por acaso, poderia? Jaqueline não hesitou. Claro, posso sair do trabalho mais cedo hoje. Solange vai entender. O alívio na voz de Marcos foi palpável. Você salvou minha vida. Posso deixá-lo em seu apartamento em 20 minutos? Estarei lá, garantiu. Depois de uma rápida explicação para Solange, que deu uma piscadela, sugestiva ao ouvir que ela iria cuidar do filho de Marcos, Jaqueline correu para casa. Chegou ofegante, apenas com tempo suficiente para trocar de roupa e organizar alguns brinquedos improvisados, antes que a campainha tocasse. Miguel entrou como um furacão, abraçando-a com força. Vou ficar com você. Papai disse que vamos fazer uma festa do pijama. Jaqueline olhou interrogativamente para Marcos, que estava na porta, já vestido com um terno formal. Desculpe, esqueci de mencionar essa parte, disse ele,
com um sorriso culpado. A reunião pode se estender pela noite. Importa-se se ele dormir aqui? Prometo voltar assim que terminar. Sem problemas, respondeu ela, embora seu coração acelerasse com a ideia. Era um novo nível de confiança. Todas as coisas dele estão na mochila. Roupas, escova de dentes, o coelho de pelúcia que ele não dorme sem. Marcos entregou a pequena mochila do Homem-Aranha. E aqui tem meu número pessoal do escritório da segurança. Qualquer coisa, me ligue. Vai ficar tudo bem, garantiu Jaqueline, tocando levemente seu braço. Não se preocupe. Marcos olhou para o filho que já brincava com Romeu na sala e depois de volta para Jaqueline. Não sei como agradecer. Não precisa, disse ela sincera. É um prazer. Houve um momento silencioso entre eles, carregado de algo não dito, antes que Marcos finalmente se inclinasse e beijasse suavemente o canto de seus lábios. Não completamente na bochecha, não completamente na boca. Um beijo no limiar. Volto assim que puder, murmurou. E então ele se foi, deixando Jaqueline tocando o local do beijo, sentindo-se simultaneamente assustada e exultante. A noite com Miguel foi uma das mais divertidas que Jaqueline se lembrava de ter tido. Fizeram pizza caseira juntos com o menino espalhando farinha por toda a cozinha. Construíram uma cabana com lençóis na sala, assistiram a um filme de animação e, finalmente, quando a hora de dormir chegou, Miguel pediu para ela contar uma história. Qual história você quer ouvir? Perguntou Jaqueline sentada na beira da cama improvisada na sala. Uma história de príncipe e princesa, mas sem dragões. Dragões me dão medo. Jaqueline sorriu. Vou contar uma história especial, então, sem dragões. Ela começou a contar sobre um príncipe que estava muito triste, porque vivia sozinho em um grande castelo, até que um dia conheceu uma moça simples da aldeia que mudou sua vida. O príncipe e a moça se tornaram amigos, mas muitas pessoas do reino não achavam certo que eles fossem próximos, porque ela não era da realeza. Como a vovó Edith, comentou Miguel, sonolento. Jaqueline parou surpresa. Como assim, Miguel? Vovó Edith disse que papai não devia trazer você na festa importante, murmurou o menino, os olhos já se fechando. Ela disse que você não é do do seu mundo? Completou Jaqueline, sentindo um nó no estômago. Confirmou ele, bocejando. Mas eu disse que você é sim do nosso mundo. Você só mora em uma casa pequena. Segundos depois, Miguel dormia profundamente, abraçado ao coelho de pelúcia. Jaqueline, porém, ficou acordada, as palavras inocentes do menino ecoando em sua mente. Já passava da meia-noite quando a campainha tocou suavemente. Marcos estava lá, o rosto cansado, a gravata frouxa. Como foi? Perguntou ela, deixando-o entrar. Exaustivo. Mas conseguimos fechar o acordo. Ele olhou para a sala, vendo o filho adormecido na cabana improvisada. E aqui? Maravilhoso, respondeu Jaqueline, sincera. Ele é uma criança incrível. Marcos sorriu, orgulhoso. Obrigado. Isso significa muito vindo de você. Ele se aproximou, tocando levemente o rosto dela. Tenho pensado muito em nós, Jaqueline. O coração dela acelerou. E em que você pensou? Em como você trouxe cor de volta para minha vida e para a de Miguel. Sua voz era baixa, intensa. Em como a cada dia fico mais encantado com sua simplicidade, sua bondade, sua força. Jaqueline fechou os olhos, absorvendo as palavras. Então o comentário de Miguel voltou à sua mente. Miguel me contou algo hoje, disse ela, afastando-se ligeiramente. Sobre uma festa importante, e sua sogra. Marcos franziu o senho. O que, exatamente? Que Edith não acha apropriado. Me levar à festa. Porque não sou do seu mundo. O silêncio que se seguiu confirmou suas suspeitas. É verdade, então, continuou ela, cruzando os braços. Há uma festa, e você não me convidou porque sua sogra não aprova. Marcos passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. É complicado, Jaqueline. Na verdade, é bem simples, rebateu ela, tentando manter a voz baixa para não acordar Miguel. Você está envergonhado de mim. Não, exclamou ele, aproximando-se novamente. Nunca.
É só que esse evento é o baile anual da fundação que leva o nome de Clara. Edith organiza em memória da filha. Vai estar cheia de jornalistas, socialites, pessoas que adorariam especular sobre minha vida pessoal. E uma vendedora de sapatos no seu braço seria material perfeito para fofocas, completou Jaqueline amargamente. Não é isso. Eu só queria proteger você. E o que quer que estejamos construindo aqui. É frágil ainda. Novo. Não queria expô-lo aos holofotes antes que estivéssemos prontos. Ela queria acreditar nele. Realmente queria. Quando é esse baile? Amanhã à noite. Jaqueline sentiu como se tivesse levado um soco. Amanhã. E ele só mencionou porque ela descobriu por acaso. Você ia me contar? Marcos desviou o olhar. Honestamente, eu não sei. A sinceridade doeu mais que uma mentira teria doído. Acho melhor você levar Miguel para casa agora, disse ela, mantendo a compostura com esforço. Já está tarde. Jaqueline, por favor, vamos conversar. Agora não. Ela balançou a cabeça. Preciso processar isso. Marcos parecia querer dizer mais alguma coisa, mas apenas assentiu, resignado. Acordou Miguel delicadamente, ajudando-o a guardar suas coisas. O menino, ainda sonolento, deu um abraço em Jaqueline e murmurou um agradecimento pela noite divertida. Na porta, Marcos tentou mais uma vez. Posso te ligar amanhã? Tô sim, respondeu ela, cansada demais para discutir. Podemos conversar amanhã. Depois que eles saíram, Jaqueline desmontou a cabana de lençóis com movimentos mecânicos. As dúvidas que sempre espreitavam nos cantos de sua mente agora gritavam em coro. Ela estava se iludindo. Eles eram de mundos diferentes demais. No final, sempre seria a garota simples demais para o mundo sofisticado dele. Na manhã seguinte, Jaqueline acordou com uma decisão tomada. Iria ao baile. Não como convidada oficial de Marcos, mas como acompanhante de alguém que tinha acesso ao evento. E ela sabia exatamente quem poderia ajudá-la. Ricardo Mendes era cliente frequente na loja de calçados. Um homem gentil, na casa dos 40 anos, que sempre comprava sapatos para a mãe idosa. Trabalhava como fotógrafo para uma revista social e certa vez mencionou que cobria eventos da alta sociedade. Inclusive, já havia falado sobre o baile da Fundação Clara Almeida. Uma rápida ligação confirmou sua suspeita. Ricardo cobriria o evento daquela noite. Preciso de um favor enorme, disse Jaqueline, explicando brevemente a situação, omitindo detalhes pessoais. Preciso entrar nesse baile. Como assistente de fotografia, sugeriu ele compreensivo. Posso dizer que estou treinando você. Seria perfeito, agradeceu ela. O problema seguinte era o que vestir. Seu guarda-roupa não incluía nada remotamente apropriado para um baile de gala. Foi Solange quem veio em seu socorro, emprestando um vestido longo azul marinho que havia usado no casamento da irmã. É simples, mas elegante, garantiu a amiga, ajudando-a a se arrumar. Você vai arrasar. Jaqueline não tinha tanta certeza. Seu objetivo não era arrasar, mas entender. Ver com os próprios olhos o mundo de Marcos, o mundo que aparentemente não tinha espaço para ela. O baile era realizado no salão principal do mais luxuoso hotel da cidade. Jaqueline sentiu-se imediatamente deslocada ao entrar, mesmo vestida adequadamente, e fingindo ser assistente de Ricardo. Tudo ali gritava riqueza e poder. As mulheres usavam joias que provavelmente valiam mais que seu salário anual. Os homens exibiam relógios e abotoaduras que custavam o preço de um carro. Haja naturalmente, instruiu Ricardo passando-lhe uma câmera extra. Finja que está fotografando pessoas importantes. Jaqueline assentiu nervosa. Seu coração quase parou quando avistou Marcos do outro lado do salão. Estava impecável em um smoking, conversando com um grupo de executivos. Ao seu lado, uma mulher mais velha e elegante que ela reconheceu das fotos. Edith Almeida. Aquele é Marcos Mourão, comentou Ricardo percebendo seu olhar. Um dos homens mais poderosos do país. E aquela é Edith Almeida, sogra dele e organizadora do baile. Dizem que ela controla até quem ele pode namorar desde que a filha morreu. Jaqueline engoliu em seco.
observando enquanto Edith tocava o braço de Marcos possessivamente, apresentando-o a uma jovem deslumbrante de vestido vermelho. Venha, chamou Ricardo. Vamos circular um pouco. Durante a hora seguinte, Jaqueline observou o evento de longe, fotografando cenas aleatórias enquanto mantinha Marcos em seu campo de visão. Ele parecia em seu elemento, conversando, rindo educadamente, trocando cartões com potenciais parceiros de negócios. Um mundo completamente diferente do apartamento pequeno onde ele sentava no chão para brincar com Miguel, ou da praça onde caminhavam juntos comendo pipoca. Estava tão absorta em suas observações que não percebeu Edith Almeida se aproximando, até que a mulher estava a poucos passos de distância, claramente a caminho do toalete. Num impulso, Jaqueline a seguiu. No luxuoso banheiro feminino, encontrou a sogra de Marcos retocando o batom impecável. Senhora Almeida, chamou reunindo coragem. Edith virou-se, examinando-a com olhos afiados. Sim? Nos conhecemos? Não oficialmente. Sou Jaqueline Santos, amiga de Marcos e Miguel. O reconhecimento brilhou nos olhos da mulher mais velha, seguido por algo próximo ao desprezo. Ah, sim. A vendedora da praça. Edith fechou o batom com um clique. O que faz aqui, querida? Não me lembro de tê-la incluído na lista de convidados. O tom condescendente era exatamente o que Jaqueline esperava. Vim como assistente do fotógrafo, respondeu tentando manter a dignidade. Queria ver o evento que homenageia a mãe de Miguel. Nobre da sua parte. O sarcasmo de Edith era palpável. Mas devo lembrá-la que este não é seu ambiente. Pessoas como você não pertencem a este mundo. Apesar da dor que as palavras causaram, Jaqueline manteve-se firme. Qual mundo seria esse, senhora Almeida? O mundo onde as pessoas são julgadas pelo tamanho de suas contas bancárias, em vez de seu caráter? Edith ergueu uma sobrancelha, surpresa com a resposta direta. Você é atrevida, devo reconhecer. A mulher mais velha deu um passo à frente. Vou ser clara, senhorita Santos. Marcos pode estar temporariamente encantado com sua simplicidade. Talvez seja até refrescante para ele após anos no ambiente corporativo. Mas não se iluda. Ele tem responsabilidades, uma posição a manter, um filho para criar adequadamente. A novidade vai passar. Cada palavra era como uma pequena faca, mas Jaqueline permaneceu impassível. Se é o que Marcos realmente pensa, prefiro ouvir dele. Claro que ele nunca diria isso. Ele é um cavalheiro. Edith ajeitou o colar, de pérolas. Mas pergunte a si mesma, por que ele não a trouxe esta noite? Por que escondeu o baile de você? As ações falam mais alto que palavras, minha querida. Antes que Jaqueline pudesse responder, a porta do banheiro se abriu. Uma jovem elegante, a mesma do vestido vermelho que estivera conversando com Marcos, entrou. Ah, Edith, estava te procurando. Marcos está perguntando por você. Ela lançou um olhar curioso para Jaqueline, mas não comentou nada. Já estou indo, querida. Edith sorriu docemente para a recém-chegada, então voltou-se para Jaqueline uma última vez. Foi esclarecedor conhecê-la, senhorita Santos. Tenha uma boa noite. Com isso ela saiu, deixando Jaqueline sozinha com suas dúvidas crescentes. Quando voltou ao salão, seus olhos imediatamente procuraram por Marcos. O encontrou dançando com a jovem do vestido vermelho. Eles formavam um casal perfeito, elegantes, sofisticados, claramente do mesmo mundo. A mão dele repousava levemente nas costas dela, enquanto conversavam, seus rostos próximos. Foi como um soco no estômago. Racionalmente, Jaqueline sabia que era apenas uma dança social, provavelmente orquestrada por Edith. Mas, emocionalmente, a imagem cristalizava tudo o que ela temia. Marcos pertencia a este mundo. Um mundo onde mulheres como a do vestido vermelho faziam muito mais sentido ao lado dele do que uma vendedora de uma loja de calçados. Vamos embora, disse a Ricardo, que fotografava um grupo de socialites próximo. Já? Mas a noite ainda está começando. Por favor, insistiu, ela com voz embargada. Preciso ir.
Ricardo, percebendo sua angústia, assentiu e a conduziu para fora. Jaqueline estava tão concentrada em conter as lágrimas que não viu Marcos olhando em sua direção no exato momento em que ela saía, seu rosto registrando choque e depois preocupação. Na manhã seguinte, Jaqueline acordou com a campainha, tocando insistentemente. Ainda vestida com seu pijama velho, cabelos despenteados e olhos inchados de chorar, abriu a porta sem verificar quem era. Marcos estava lá, com o semblante grave e olheiras profundas. "O que você estava fazendo no baile ontem à noite?" perguntou ele sem preâmbulos. Jaqueline cruzou os braços defensivamente. "Como soube que eu estava lá?" "Te vi saindo. E depois Edith mencionou que tinha conversado com você no banheiro feminino." Marcos passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. "Por que não me disse que iria?" "Pelo mesmo motivo que você não me convidou, suponho", rebateu ela com amargura. Marcos suspirou, a frustração evidente. "Posso entrar? Não quero ter essa conversa no corredor." Relutante, Jaqueline deu passagem. A sala ainda estava desarrumada, com o vestido emprestado jogado sobre o sofá. "Você ficou linda nesse vestido", comentou ele, suavizando o tom. "Não que eu tenha visto você com ele, mas consigo imaginar." "Não tente me bajular, Marcos." Jaqueline sentou-se, cansada demais para ficar em pé. "Por que não me convidou para o baile?" Ele sentou-se à sua frente, inclinando-se para encará-la diretamente. "A verdade, tive medo. Medo do quê? De tudo. De como as pessoas olhariam para você. De como tratariam você. De como os tabloides especulariam sobre nós." Ele fez uma pausa. "E principalmente, tive medo de que você visse aquele mundo e percebesse o quanto somos diferentes. De que você decidisse que não vale a pena." A resposta a surpreendeu. "Você estava com medo de me perder?" "Sim", admitiu ele com simplicidade. "Ainda estou." "Então por que dançou com aquela mulher? A do vestido vermelho." "Adriana?" Marcos pareceu confuso. "Ela é filha do maior investidor da fundação. Edith praticamente me empurrou para dançar com ela. Foi puramente protocolar." "Vocês formavam um belo casal", comentou Jaqueline, incapaz de esconder a pontada de ciúme. "Do mesmo mundo." "Não existe mesmo mundo, Jaqueline." Marcos se levantou, agitado. "São escolhas que fazemos, pessoas com quem decidimos conviver, valores que decidimos honrar." "Sua sogra discordaria", disse ela, lembrando-se da conversa no banheiro. "Ela deixou bem claro que sou uma distração temporária." A expressão de Marcos endureceu. "O que exatamente Edith disse a você?" Jaqueline relatou, tentando ser justa à conversação. A cada palavra, o rosto de Marcos ficava mais tenso. "Sinto muito por isso", disse ele quando ela terminou. "Realmente sinto. Edith não tem o direito de falar por mim ou de julgar meus sentimentos." "Mas ela não está completamente errada, está?" desafiou Jaqueline. "Somos diferentes, Marcos. Você é bilionário, CEO de uma multinacional. Eu vendo sapatos. Você mora em uma mansão. Eu em um apartamento de um quarto. Você frequenta bailes de gala. Eu mal posso pagar um vestido emprestado para comparecer a um." Marcos se ajoelhou à frente dela, tomando suas mãos nas dele. "Nada disso importa para mim." "Ou para Miguel." Sua voz estava carregada de emoção. "O que importa é como me sinto quando estou com você. Em paz. Completo. Como não me sentia há anos." As palavras tocaram Jaqueline profundamente, mas as dúvidas persistiam. "E quando a novidade passar? Quando você perceber que não posso compartilhar seu estilo de vida? Que não sei qual garfo usar em jantares formais ou como conversar sobre ações e investimentos? Acha mesmo que me importo com isso?" Havia uma ponta de irritação em sua voz agora. "Passei anos cercado de pessoas que sabem exatamente qual garfo usar, que falam fluentemente sobre mercado financeiro, que frequentam os mesmos eventos que eu. E sabe o que descobri? Que a maioria delas é vazia, superficial, interesseira." Ele se levantou novamente, andando pela pequena sala. "Você sabe por que Miguel adora vir aqui? Porque eu adoro vir aqui. Porque neste apartamento pequeno há mais calor humano,
Mais afeto genuíno, mais vida real do que na mansão onde moramos. Jaqueline olhava para ele surpresa com a intensidade de suas palavras. Marcos, não terminei. Ele voltou a se aproximar. Sim, temos diferenças. Sim, haverá desafios. Edith é apenas o primeiro deles. Haverá olhares, comentários, fofocas. Mas a questão é, vale a pena enfrentar tudo isso pelo que podemos construir juntos? Era a pergunta central, não era? Valia a pena? Eu não sei, respondeu ela honestamente. Tenho medo, Marcos. Medo de me entregar a isso e depois descobrir que era apenas uma fase para você. Um experimento de como é namorar alguém comum. É isso que acha que é para mim? Um experimento? Não sei o que pensar depois de ontem à noite. O silêncio caiu entre eles pesado e incômodo. Talvez precisemos de um tempo, sugeriu ela finalmente, para refletir, para ter certeza. Marcos a encarou longamente antes de assentir. Se é o que você quer. Sua voz estava controlada, mas havia dor em seus olhos. Mas saiba de uma coisa, Jaqueline. O que sinto por você não é um capricho ou uma fase, é real. E não vai mudar, não importa quanto tempo você precise. Ele se inclinou, beijando-a suavemente na testa. Miguel tem um passeio da escola na próxima semana. Depois disso, posso trazê-lo para visitar? Ele sentiria muito sua falta. Claro, respondeu ela, sentindo o coração apertado. Eu também sentiria falta dele. E eu? Perguntou Marcos com um meio sorriso triste. Sentiria minha falta também? Jaqueline não conseguiu responder com palavras. Apenas assentiu, lutando contra as lágrimas. Quando a porta se fechou atrás dele, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Parte dela queria correr atrás dele, dizer que não precisavam de tempo algum, que enfrentariam juntos o que quer que viesse. Mas a parte racional a que se protegia de decepções a manteve parada. Romeu veio se esfregar em suas pernas, como se sentisse sua tristeza. Fiz a coisa certa, Romeu? Perguntou ao gato, que apenas piscou lentamente em resposta. Ou, acabei de cometer o maior erro da minha vida? A pergunta ficou suspensa no ar do pequeno apartamento, sem resposta. 2 semanas, 14 dias, 336 horas. Era exatamente quanto tempo havia se passado, desde que Jaqueline vira Marcos pela última vez. 2 semanas que pareciam uma eternidade. Ela havia mergulhado no trabalho, aceitando horas extras sempre que possível. Reorganizou o apartamento inteiro, leu 3 livros, tentou pintar um novo quadro, mas abandonou o projeto na metade quando percebeu que estava pintando, inconscientemente, o perfil de Marcos olhando para Miguel no parquinho. Mesmo Romeu parecia sentir sua tristeza, mantendo-se mais próximo que o habitual, dormindo ao seu lado toda noite. Fiz a escolha certa, não foi? Perguntava ao gato repetidamente, sem jamais obter uma resposta clara. Solange, preocupada, tentava animá-la. Ele não ligou nenhuma vez? Perguntou enquanto almoçavam juntas no pequeno refeitório da loja. Não, respondeu, Jaqueline mexendo no macarrão sem realmente comê-lo. Eu pedi tempo. Ele está respeitando isso. Ou seguiu em frente, sugeriu Solange, recebendo um olhar irritado em resposta. Desculpe, só estou sendo realista. Um homem como ele não fica sozinho por muito tempo. A ideia de Marcos com outra pessoa causou uma dor física em Jaqueline. Mas ela havia feito sua escolha. Acreditava, ou tentava acreditar, que era o melhor para ambos. Na sexta-feira daquela segunda semana, Jaqueline estava organizando uma prateleira de sapatos infantis quando ouviu uma voz familiar. Jaque! Virou-se para encontrar Miguel correndo em sua direção, com um sorriso que iluminava todo o seu rostinho. Atrás dele vinha Teresa, a governanta que ocasionalmente Marcos mencionava. Miguel! Exclamou Jaqueline, abaixando-se para receber o abraço apertado do menino. Que surpresa maravilhosa! Senti sua falta, declarou ele ainda agarrado a ela. Por que você sumiu? A pergunta inocente atingiu Jaqueline como uma flecha. Eu estive ocupada, querido, respondeu, fracamente.
O papai também está ocupado, comentou Miguel, soltando-se finalmente. Mas ele fica triste. Ele olha para o telefone toda hora. Jaqueline engoliu em seco, olhando para Teresa em busca de alguma explicação para a visita inesperada. Desculpe aparecer assim, disse a governanta com um sorriso gentil. Miguel insistiu tanto em vir à loja de sapatos da Jaque que não consegui negar. Tudo bem, garantiu Jaqueline, genuinamente feliz em ver o menino. É uma surpresa maravilhosa. Papai não sabe que viemos, confidenciou Miguel com ar conspiratório. É nosso segredo. A revelação surpreendeu Jaqueline. Marcos não sabe que vocês estão aqui? Ele está em uma reunião importante, explicou Teresa, e Miguel ficou aos meus cuidados. Achei que uma pequena aventura não faria mal. Havia algo no olhar da governanta, uma espécie de cumplicidade que fez Jaqueline suspeitar que a visita não fora tão espontânea quanto parecia. Você quer ver os sapatos de criança, Miguel? Ofereceu ela, conduzindo-o até a seção infantil. Temos alguns com luzes que acendem quando você anda. Os olhos do menino se arregalaram de excitação. Enquanto ele experimentava entusiasmado os sapatos luminosos, Teresa se aproximou para Jaqueline. Ele sente sua falta, disse a governanta em voz baixa. Marcos também, embora seja orgulhoso demais para admitir. Jaqueline não soube o que responder. As coisas estão complicadas. Sempre são, concordou Teresa, com a sabedoria de quem já viu muito na vida. Mas deixe-me dizer uma coisa. Trabalho para a família Mourão há mais de 20 anos. Vi Clara crescer. Vi Marcos construir seu império. Vi Miguel nascer. Ela fez uma pausa significativa. E nunca vi Marcos tão vivo como nos dias em que estava com você. As palavras atingiram Jaqueline profundamente. Ele está bem? Perguntou, incapaz de conter a preocupação. Trabalha demais, dorme de menos. O normal para ele? Respondeu Teresa. Mas há uma tristeza nos olhos dele que não estava lá antes, uma resignação. Miguel voltou correndo, interrompendo a conversa. Olha, Jáquimo, exclamou, pulando para mostrar como os sapatos acendiam. Incrível! Elogiou ela, forçando entusiasmo na voz. Você gostou deles? Posso levar? Teresa, por favor? A governanta sorriu. Se a Jaqueline puder embrulhar, levaremos para seu pai aprovar. Jaqueline preparou uma caixa especial para os sapatos, adicionando um pequeno cartão onde escreveu: para passos iluminados. Com carinho, Jaque. Um gesto simples, mas que transmitia tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Quando chegou, a hora de se despedirem, Miguel abraçou-a com força. Você vai voltar a nos visitar? Perguntou ele com olhos suplicantes. Um dia, talvez, respondeu ela, o coração apertado. Promete? Jaqueline olhou para aqueles olhos inocentes, tão parecidos com os do pai, e não conseguiu mentir. Prometo tentar, Miguel. É o melhor que posso fazer agora. Parecia ser o suficiente para ele, que sorriu e acenou enquanto Teresa o conduzia para fora da loja. Aquela noite, Jaqueline mal conseguiu dormir. A visita de Miguel havia reaberto feridas que tentava desesperadamente cicatrizar. A saudade, que mantinha sob controle durante o dia, voltou com força total na solidão da noite. Lembrou-se de cada momento com Marcos. O primeiro encontro na praça. O sorvete de pistache. As conversas no seu pequeno apartamento. O beijo que quase aconteceu. A maneira como ele olhava para ela, como se enxergasse além da vendedora tímida. Como se visse algo valioso que nem ela mesma reconhecia. Pela primeira vez em 2 semanas, permitiu-se chorar abertamente. Na manhã seguinte, Jaqueline acordou com uma decisão. Não podia continuar assim, em um limbo de indecisão. Precisava falar com Marcos, encerrar definitivamente ou tentar novamente com todas as forças. Era sábado, seu dia de folga. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas bonito, e pegou o ônibus para o bairro nobre, onde sabia que Marcos morava. O endereço ela conhecia de conversas anteriores, embora nunca tivesse estado lá. Durante todo o trajeto, ensaiou mentalmente o que diria. Quando finalmente desceu do ônibus e caminhou até o condomínio luxuoso, sentiu o estômago
revirar de nervosismo. O segurança na portaria a olhou com desconfiança. Posso ajudar? Vem ver o Sr. Mourão. Marcos Mourão. Seu nome está na lista de visitante? Perguntou ele consultando um tablet. Não, mas... Jaqueline hesitou. Poderia avisá-lo que Jaqueline Santos está aqui? O segurança parecia cético, mas pegou o telefone. Um momento. Jaqueline esperou, o coração batendo acelerado. E se Marcos se recusasse a vê-la? E se estivesse com raiva pela maneira como ela havia pedido um tempo? E se estivesse com outra pessoa? Senhora Santos? Chamou o segurança, interrompendo seus pensamentos. O senhor Mourão não está. Não está, repetiu ela desapontada. A governanta informou que ele e o filho saíram pela manhã. Não tem previsão de retorno. Jaqueline assentiu, tentando esconder a frustração. Entendo. Obrigada. Estava prestes a se virar para ir embora quando uma ideia lhe ocorreu. Você sabe dizer para onde eles foram? O segurança deu de ombros. Não tenho essa informação, sinto muito. Desanimada, Jaqueline começou a caminhar de volta para o ponto de ônibus, mas então parou subitamente. Havia um lugar onde talvez, apenas talvez, pudesse encontrá-los. Praça. Era um palpite, uma intuição fraca, mas era tudo que tinha. Pegou outro ônibus. E 20 minutos depois estava descendo na Praça das Acácias. O lugar estava cheio naquela manhã de sábado. Famílias fazendo piquenique, crianças correndo, casais de namorados curtindo o dia ensolarado. Jaqueline caminhou, lentamente, observando cada banco, cada grupo, procurando por rostos familiares, e então os viu. Perto do escorregador onde tudo começou, Marcos empurrava Miguel em um balanço. O menino ria, pedindo para ir mais alto. Marcos sorria, mas havia algo em sua expressão, uma melancolia, uma ausência, que fez o coração de Jaqueline se apertar. Por um momento ela apenas observou. A cena era tão perfeita, tão pura. Pai e filho compartilhando um momento simples de felicidade. Teve medo de se aproximar, de quebrar aquela bolha. Mas então Miguel a viu. Jaque! Gritou pulando do balanço em movimento e correndo em sua direção, para o horror de Marcos, que tentou segurá-lo. O grito fez Marcos se virar. Seus olhos encontraram os dela e por um instante o mundo pareceu congelar. Então, lentamente, um sorriso hesitante se formou em seus lábios. Miguel chegou primeiro, jogando-se nos braços dela com o ímpeto de sempre. Você veio mesmo. Vem, confirmou ela, abraçando-o com força, os olhos ainda fixos em Marcos, que se aproximava mais lentamente. Você ganhou na loteria, papai, exclamou Miguel, virando-se para o pai. Você disse que só um milagre faria a Jaque aparecer hoje, e ela apareceu. Marcos corou ligeiramente. Miguel tem uma imaginação muito fértil, disse, repetindo a mesma frase que usara no passado em circunstância semelhante. Houve um momento de silêncio constrangedor, nenhum dos dois sabendo exatamente como prosseguir. Estava passando por aqui e... começou Jaqueline. Vim trazer Miguel para... disse Marcos ao mesmo tempo. Pararam, sorriram timidamente. Você primeiro, ofereceu ele. Fui à sua casa hoje, admitiu Jaqueline. Queria conversar. Quando soube que tinha saído, achei que talvez estivesse aqui. Algo nos olhos dele se iluminou. Por que não vamos tomar um sorvete? Sugeriu, indicando a sorveteria, na esquina. Para conversarmos. Sim, sorvete, concordou Miguel entusiasticamente. Na sorveteria sentaram-se à mesma mesa amarela de antes. Miguel, com seu sorvete de chocolate, estava absorto contando para Jaqueline todas as novidades das 2 semanas em que não se viram. E aí a professora me escolheu para ser o ajudante especial, e eu ganhei uma estrela dourada, e o Romãozinho. Da minha sala disse que eu não podia, mas eu mostrei para ele que podia sim. Marcos e Jaqueline ouviam, trocando olhares ocasionais por cima da cabeça do menino. Havia tanto a ser dito, mas não ali, não com Miguel presente. Miguel, disse Marcos eventualmente, por que você não vai ver se tem algum desenho novo na máquina de adesivos? Ele entregou algumas moedas ao filho, que correu animado para o outro lado da sorveteria. Ele sentiu muito sua falta, comentou Marcos quando ficaram sozinhos.
Eu também senti a dele. E a sua. A admissão pairou entre eles por um momento. Por que você veio me procurar hoje? Perguntou ele finalmente. Jaqueline respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque percebi que estou sendo covarde, que estou deixando o medo decidir por mim. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Estou com medo de não ser suficiente, de ser uma decepção, de não me encaixar no seu mundo. Mas mais do que isso, estou com medo de tentar e descobrir que poderia dar certo. Porque se der certo, Marcos, eu vou me entregar completamente. E isso me aterroriza. A honestidade crua a deixou exposta, vulnerável. Marcos a observava intensamente, absorvendo cada palavra. Eu também tenho medo, admitiu ele, surpreendendo-a. Medo de perder você por causa das expectativas dos outros. Medo de ver nos seus olhos a decepção quando perceber que não sou o homem perfeito que talvez imagine que eu seja. Medo de falhar com você como falhei com Clara. Você não falhou com Clara. Falhei sim. Sua voz estava baixa, carregada de uma culpa antiga. Estava tão ocupado construindo a empresa que não percebi os sinais. Ela tinha pressão alta durante a gravidez. Os médicos recomendaram repouso absoluto. Mas ela era teimosa, continuava fazendo as coisas. E eu não estava lá o suficiente para impedi-la. Jaqueline estendeu a mão, tocando a dele suavemente. Não foi culpa sua. Uma parte de mim sabe disso. Mas outra parte, ele deixou a frase morrer. Por isso Edith me culpa mesmo sem dizer com todas as letras. E por isso permito que ela interfira tanto na minha vida e na de Miguel. É minha penitência. A revelação explicava tanto sobre a dinâmica entre Marcos e a sogra. Edith está sofrendo, disse Jaqueline compreensiva. Ela projeta em você a dor de perder a filha. Mas você não pode viver eternamente pagando por algo que não foi sua culpa. Marcos apertou a mão dela, agradecido pela compreensão. Nestas 2 semanas, percebi algo importante, continuou ele, que não posso controlar como os outros. Vão nos julgar. Não posso impedir Edith de desaprovar, ou os colunas sociais de especular, ou os executivos de cochichar. Mas posso decidir se deixo isso definir minha vida. Nossa vida, nossa! Repetiu Jaqueline com um fio de esperança na voz. Se você quiser, respondeu ele, o olhar intenso. Se estiver disposta a enfrentar tudo isso comigo. Porque eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa por você, Jaqueline. Qualquer coisa. Miguel voltou nesse momento, exibindo orgulhosamente os adesivos que conseguiu. Olha, Jaque, são dinossauros. Muito legais, Miguel, elogiou ela sorrindo. Para o menino. Você vai voltar para casa com a gente? Perguntou ele esperançoso. Jaqueline olhou para Marcos, uma pergunta silenciosa nos olhos. Por que não mostramos nossa casa para a Jaqueline? Sugeriu Marcos. Ela nunca esteve lá. Sim, exclamou Miguel, pulando animado. Posso mostrar meu quarto e meus brinquedos, e podemos pedir pizza para o jantar. Marcos riu da empolgação do filho. Se a Jaqueline quiser ficar para o jantar, claro. Eu adoraria, respondeu ela sorrindo. A mansão Mourão era exatamente como Jaqueline imaginava, imponente, elegante e de certa forma impessoal. Mais parecia um museu que um lar, com móveis antigos, obras de arte nas paredes e um silêncio quase opressivo. É grande, comentou ela, tentando não parecer intimidada. E vazia, completou Marcos, percebendo seu desconforto. Nunca parece realmente um lar, não importa há quanto tempo moremos aqui. Miguel puxou a mão de Jaqueline. Vem ver meu quarto. É o único lugar legal. O quarto de Miguel era de fato uma exceção naquela casa formal. Colorido, cheio de brinquedos, livros e desenhos nas paredes, refletia a personalidade vibrante do menino. Em um lugar de destaque na mesa de cabeceira, Jaqueline notou o gatinho de pelúcia que ele lhe havia dado. Por que meu presente está aqui? Perguntou surpresa. Porque a Teresa disse que ele é igual ao seu gatinho de verdade. Então, quando estou com saudade, finjo que é o Romeu e que você está aqui também, explicou Miguel com a lógica simples das crianças. Jaqueline sentiu os olhos marejarem. Abaixou-se e abraçou o menino com força. Isso é a coisa mais
Doce que alguém já me disse, Miguel. Depois de explorar a casa e jogar com Miguel por algum tempo, o menino finalmente foi convencido a tomar banho com a ajuda de Teresa. Marcos conduziu Jaqueline até o Jardim dos Fundos, um espaço belíssimo, mas claramente projetado mais para impressionar que para ser desfrutado. Edith contratou um paisagista famoso, explicou ele, notando como Jaqueline observava as plantas perfeitamente podadas. Tudo aqui tem que ser de grife, até as rosas. Havia uma ironia em sua voz que a fez sorrir. É lindo, mas um pouco intimidador. Como tudo nesta casa, concordou ele. Sabe o que mais gosto no seu apartamento? Que cada objeto conta uma história. Cada almofada, cada quadro, cada plantinha na janela. Tudo tem sua personalidade. Foi escolhido com carinho. São só coisas simples. Não, são escolhas suas. Extensões da sua personalidade. Ele pegou sua mão, conduzindo-a para um banco de jardim. Esta casa nunca refletiu quem eu sou. Foi decorada por profissionais, seguindo o gosto de Clara e, principalmente, de Edith. Por que nunca mudou? Perguntou Jaqueline, genuinamente curiosa. Marcos pensou por um momento. Acho que porque seria admitir que Clara realmente se foi, que não vai voltar. Ele olhou ao redor como se visse o lugar pela primeira vez. E também porque nunca tive motivação suficiente para transformar este lugar em algo meu. Nosso, de Miguel e meu. E agora? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Agora tenho, respondeu ele segurando o olhar dela. Se você quiser fazer parte disso, Jaqueline sentiu o coração acelerar. Marcos, o momento foi interrompido por Teresa, que apareceu na porta do jardim. Senhor Mourão, desculpe interromper, mas a senhora Edith acaba de chegar. Quer falar urgentemente com o senhor. Marcos fechou os olhos brevemente, como se reunisse forças. Diga que já vou, Teresa. E prepare-a para o fato de que temos uma convidada. A governanta assentiu, com um meio sorriso de compreensão, e saiu. Sinto muito por isso, disse Marcos, voltando-se para Jaqueline. Ela tem um timing perfeito para interrupções. Está tudo bem. Acho que precisamos enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Marcos apertou sua mão, agradecido pela compreensão. Juntos? Juntos, confirmou ela, sentindo uma nova determinação. Edith Almeida estava na sala principal, elegantemente vestida como sempre, com uma expressão de impaciência no rosto. Quando viu Marcos entrar acompanhado de Jaqueline, seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Não sabia que tínhamos visita, comentou com frieza. Edith, você se lembra de Jaqueline Santos? Apresentou Marcos, formalmente. Claro. A vendedora da praça. Edith a observou de cima a baixo. Nos encontramos no baile da fundação. No banheiro feminino, sim, respondeu Jaqueline, mantendo a compostura. É um prazer vê-la novamente, senhora Almeida. Edith ignorou a gentileza. Marcos, precisamos discutir o relatório trimestral da fundação. Os números não estão bons. Ela se virou para Jaqueline. É um assunto familiar, querida. Tenho certeza de que entende. A dispensa educada, mas clara, fez Jaqueline hesitar. Talvez eu deva ir. Não, disse Marcos firmemente. Jaqueline foi convidada por mim e por Miguel para jantar. Ela fica. Edith ergueu uma sobrancelha. Mesmo assim, os assuntos da Fundação Clara podem esperar até segunda-feira, quando nos reuniremos formalmente com o Conselho, interrompeu Marcos com uma firmeza que surpreendeu tanto Edith quanto Jaqueline. Hoje é sábado, Edith, e estamos tendo um momento em família. A palavra família pairou no ar, carregada de significado. Edith olhou de Marcos para Jaqueline, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Vejo que as coisas evoluíram durante minha viagem a Paris, comentou acidamente. Devo presumir que isso é mais que um passatempo? Isso, respondeu Marcos, segurando firmemente a mão de Jaqueline, é o começo de algo sério. Jaqueline é importante para mim e para Miguel. Miguel é uma criança. Não sabe o que é melhor para ele. Mas eu sei, rebateu Marcos. E sei que Jaqueline traz alegria para a vida dele de um jeito que não víamos desde há muito tempo. Edith parecia prestes a retrucar quando Miguel entrou correndo na sala.
vestido com pijamas de dinossauros. Vovó, exclamou abraçando as pernas dela. Você veio para a festa do pijama também? Festa do pijama? Repetiu Edith confusa. Sim, eu, papai e a Jaque vamos comer pizza e assistir desenho. O olhar que Edith lançou para Marcos foi gélido. Não sabia que você incentivava esse tipo de informalidade. Estou aprendendo a viver um pouco, Edith, respondeu ele calmamente. A aproveitar os momentos simples, a ser pai em tempo integral, não só nos intervalos entre reuniões. A mulher mais velha parecia genuinamente perturbada com a mudança que percebia em Marcos. Clara não aprovaria isso, disse ela, em um último esforço. Pela primeira vez, Marcos pareceu realmente irritado. Não use Clara assim, Edith. Não a transforme em uma arma. Sua voz estava controlada, mas firme. Clara queria que eu fosse feliz, que Miguel fosse feliz. Ela era gentil, acolhedora e detestava preconceitos sociais. Você sabe disso melhor que ninguém. Edith pareceu momentaneamente sem palavras. Você não sabe o que está fazendo, disse finalmente. Está confundindo gratidão com outra coisa. Gratidão? Perguntou Marcos, genuinamente confuso. É óbvio. Você está grato porque ela é boa com Miguel, porque não tem interesses financeiros evidentes, porque é um contraste refrescante com seu mundo. Mas não é amor, Marcos. É fascínio pelo diferente. Vai passar. As palavras atingiram Jaqueline como um soco. Eram exatamente seus próprios medos verbalizados. Não, disse Marcos com uma convicção que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. É muito mais que isso. É admiração pela força dela, pelo caráter, pela gentileza genuína. É respeito por como ela enfrenta a vida com dignidade, sem depender de ninguém. É alegria por como ela enxerga beleza nas coisas simples que aprendia a ignorar. Ele olhou para Jaqueline ao dizer isso, como se falasse diretamente para ela. É amor, Edith. E sinto muito se isso a incomoda, mas não vou abrir mão da chance de ser feliz novamente. Não vou abrir mão da Jaqueline. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Miguel olhava de um adulto para outro, sentindo a tensão, mas sem compreendê-la completamente. Jaqueline estava paralisada, as palavras de Marcos ressoando em seus ouvidos. Amor. Ele havia dito amor. Edith parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Por trás da fachada de frieza, havia dor genuína em seus olhos. Você é igual ao seu pai, Marcos, disse ela finalmente. Teimoso, determinado, impossível de dissuadir quando coloca algo na cabeça. Vou considerar isso um elogio, respondeu ele com um leve sorriso. Surpreendentemente, Edith também sorriu, embora fosse um sorriso triste. Ele teria gostado dela, sabia? Clara também. Ela olhou para Jaqueline com algo próximo à resignação. Eles sempre disseram que eu era snob demais. A admissão pegou todos de surpresa. Vovó está brava? Perguntou Miguel preocupado. Edith se abaixou, ficando na altura do neto. Não, querido. Vovó só está ajustando suas expectativas. Ela acariciou o rostinho dele. Mas vovó sempre vai amar você. Não importa o que aconteça. Virando-se para Marcos e Jaqueline, Edith retomou parte de sua compostura. Não aprovei quando Clara escolheu você, Marcos. Achava que ela merecia alguém de nossa classe social, de nossa criação. Estava errada. Ela respirou fundo. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Não era exatamente uma bênção, mas era mais do que qualquer um esperava. Isso significa que você vai ficar para a festa do pijama. Vovó? Perguntou Miguel esperançoso. Edith riu, um som surpreendentemente genuíno. Receio que não desta vez, querido. Tenho um compromisso. Ela olhou significativamente para Marcos. Mas conversaremos na segunda-feira sobre a fundação e sobre outras coisas. Com isso, ela se despediu, não sem antes lançar um último olhar para Jaqueline. Não era amigável, mas também não era hostil. Era um olhar de avaliação, de alguém que começava a reconsiderar um julgamento anterior. Depois que ela saiu, Marcos soltou um suspiro de alívio. Isso foi inesperado. Ela não me aprova, comentou Jaqueline, mas talvez possa me tolerar. É um começo. Com Edith, é um grande começo. Miguel, alheio às complexidades adultas, puxava a mão de ambos.
Podemos pedir pizza agora? Estou com fome. Marcos e Jaqueline riram, a tensão finalmente se dissipando. Claro, campeão. Que tal você ir? Pedir para a Teresa ligar para a pizzaria. Quando Miguel saiu correndo, Marcos se virou para Jaqueline. Você está bem? Sei que Edith pode ser intensa. Estou. Na verdade, acho que foi melhor que esperava. Ela mordeu o lábio hesitante. Você realmente quis dizer aquilo? Sobre ser amor? Marcos se aproximou, tomando o rosto dela entre as mãos. Cada palavra, cada sílaba. Seus olhos estavam fixos nos dela, intensos e sinceros. Eu te amo, Jaqueline Santos. E se você me der a chance, quero passar o resto da minha vida mostrando isso. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente rolaram. Eu também te amo, sussurrou. E tenho tanto medo disso. Eu sei. Também tenho. Ele enxugou suas lágrimas com o polegar. Mas acho que o amor verdadeiro é assim mesmo. Assustador. Porque quando realmente importa, quando é real, há muito a perder. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela, sentindo-se simultaneamente aterrorizada e exultante. Agora? Ele sorriu. Agora comemos pizza, assistimos desenhos animados com Miguel e começamos a construir nossa história, um dia de cada vez. E então, finalmente, ele a beijou. Um beijo suave e gentil cheio de promessas. O primeiro de muitos. 6 meses depois, o sol da tarde banhava a Praça das Acácias com uma luz dourada. No mesmo banco onde tudo começou, Jaqueline observava Miguel brincando no escorregador com outras crianças. Ao seu lado, Romeu dormia tranquilamente em sua caixa de transporte, uma concessão especial que Marcos havia conseguido com a administração da praça, para que o gato pudesse ocasionalmente acompanhar os passeios de domingo. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e ajustes. Jaqueline continuava trabalhando na loja de calçados, apesar das insistências de Marcos para que ela seguisse seu sonho de trabalhar com crianças. Quando estiver pronta, dizia ela, não quero que pareça que estou aproveitando sua posição. Edith, surpreendentemente, havia se tornado uma aliada improvável. Nunca seria a sogra afetuosa dos sonhos, mas havia uma trégua respeitosa entre elas. O ponto de virada aconteceu quando Jaqueline, em um jantar familiar, defendeu apaixonadamente a importância da Fundação Clara Almeida e sugeriu um programa de arte-terapia para crianças carentes. Uma ideia que Edith, relutantemente, teve que admitir que era brilhante. Cadê o papai? Perguntou Miguel, voltando do escorregador para beber água. Deve estar chegando, respondeu Jaqueline olhando o relógio. Ele disse que tinha uma surpresa. Como se invocado por suas palavras, Marcos apareceu caminhando pela praça. Não usava o terno habitual de executivo, mas jeans e uma camisa casual, uma mudança que vinha se tornando cada vez mais frequente nos últimos meses. Desculpem o atraso, disse ele, beijando Jaqueline rapidamente e bagunçando o cabelo do filho. Qual é a surpresa? Perguntou Miguel, pulando animadamente. Marcos trocou um olhar cúmplice com Jaqueline. Bem, são 2 surpresas, na verdade. Ele se sentou no banco. Primeiro, lembra aquela escolinha que visitamos semana passada? A que tem o projeto de animais de estimação na sala de aula. Miguel assentiu, os olhos brilhando de expectativa. Eles têm uma vaga para você no próximo semestre. Se você quiser mudar de escola, claro. Sim, gritou o menino, entusiasmado. A escola atual, extremamente formal e tradicional, escolhida por Edith, nunca havia sido do agrado dele. Posso levar o Romeu para o Dia dos Animais? Se a Jaque deixar, respondeu Marcos, sorrindo para ela. Por mim, tudo bem, concordou ela. Romeu adora ser o centro das atenções. Miguel correu de volta para o escorregador, ansioso para contar a novidade aos amigos que havia feito na praça. E qual é a segunda surpresa? Perguntou Jaqueline, curiosa. Marcos respirou fundo, subitamente nervoso. Esta é para você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Jaqueline sentiu o coração parar. Marcos, espere, pediu ele, abrindo a caixa. Dentro,
havia um anel delicado, com uma única pedra de safira. Nada ostentoso ou chamativo, apenas elegantemente simples. Não é um diamante tradicional. Achei que não combinaria com você. A safira me lembrou seus olhos e sua personalidade. Forte, profunda, verdadeira. Jaqueline estava sem palavras. Sei que 6 meses podem parecer pouco tempo, continuou ele. E não precisamos marcar uma data agora. Pode ser daqui a 1 ano, 2, quando você se sentir pronta. Mas quero que saiba que tenho certeza, Jaqueline, absoluta certeza, de que quero construir uma vida com você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. Você tem razão, disse finalmente. 6 meses é pouco tempo para a maioria das pessoas. O rosto de Marcos caiu ligeiramente. Mas, continuou ela, tocando o rosto dele carinhosamente, acho que quando você, simplesmente sabe, isso é um sim? Perguntou ele, o rosto iluminando-se com esperança. É um pergunte direito, provocou ela sorrindo entre as lágrimas. Marcos riu, levantando-se do banco e ajoelhando-se diante dela, ali mesmo, na praça onde tudo começou. Jaqueline Santos, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De formar uma família comigo e com Miguel? De me ajudar a construir uma vida cheia de aviões de papel, sorvetes de pistache e momentos simples que são, na verdade, extraordinários? Jaqueline olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, o poderoso CEO, o viúvo, o pai dedicado, o homem que havia derrubado barreiras sociais e suas próprias defesas para encontrar um novo amor. Sim, respondeu simplesmente. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo. Encaixava perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido ali. Miguel, que havia retornado silenciosamente e assistido à cena, explodiu em alegria. A Jaque vai ser minha mãe! A Jaque vai ser minha mãe! Ele correu e se jogou nos braços dos 2 que o abraçaram juntos, formando um pequeno círculo de felicidade no meio da praça. Finalmente vamos ser uma família de verdade, declarou o menino, com a sabedoria inocente das crianças. Marcos olhou para Jaqueline por cima da cabeça do filho, seus olhos transbordando de amor. Já somos, filho, disse, sem desviar o olhar dela. Já somos. Pessoas passavam, algumas olhando curiosas, para o trio abraçado, outras sorrindo ao perceber o momento especial que testemunhavam. Um homem elegante, uma mulher simples e um pequeno menino, unidos pelo mais improvável dos encontros. Para Jaqueline, que sempre sonhara ser mãe. Para Marcos, que acreditava ter perdido a chance de amar novamente. E para Miguel, que desejava uma família completa. Aquele momento na praça marcava não apenas um final feliz, mas o começo de algo novo e maravilhoso. Seus mundos, antes tão distantes, agora se fundiam em um só. Um mundo feito de momentos simples e profundos, de desafios e alegrias, de diferenças que complementavam em vez de separar. Um mundo feito de encontros inesperados que mudavam vidas para sempre. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.